Como as imagens de um livro ilustrado podem trabalhar questões profundas e filosóficas com as crianças, como o sentido da vida ou da morte? Eu sou a Audrey Moreira Roida e hoje nós vamos conversar sobre a leitura da ilustração do livro Eu Sou a Vida. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar anexado que fala sobre o livro Eu Sou a Morte, que é da mesma coleção que esse livro aqui. Esse livro foi escrito por Elizabeth Helland Larsen e Marine Schneider. A Marine deve ter sido a ilustradora, Marine Schneider. E, aliás, deixa eu confirmar aqui esse aqui. Peraí, gente. Calma, pra não dar informação errada, né? É isso. Marine Schneider foi a ilustradora e a tradução foi de Regina Berlin. Esse é um livro muito, muito poético na forma da escrita, na ilustração. E aqui a gente já vai falar de um aspecto que é muito relevante do livro, que eu vou colocar aqui para vocês, que é o design da personagem vida. Mais pra frente vocês vão ver também o design da personagem morte. Aqui, ó, vou aproximar. Percebam que ela tem um formato humano, mas ela não é nem definida como feminina, nem definida como masculina. Ela é definida como essencial, assim, o que um ser humano essencialmente tem, ela também tem. E isso é interessante a gente pensar como isso diz do sentido da vida. A vida, ela não é feminina ou masculina ou misturada dos dois gêneros, todos os gêneros. Ela é essencialmente humana. E olha que interessante como a ilustradora conseguiu expressar esse significado filosófico na imagem. Depois, nessa mesma imagem aqui, eu quero falar com vocês, deixa eu tirar esse post-it, porque senão ele atrapalha aqui na visualização. Do uso das cores, que é um uso metafórico nesse caso. Ela usa uma paleta meio outonal, né? Com cores que remetem à natureza. Então, tem verdes, tem marrons. Mas reparem como a cor que ela usa aqui para a vida é a mesma cor que ela usa para vários elementos da cena. Vários elementos que contêm vida, né? Como a flor, como aqui o telhado. Então, é uma maneira de ela dizer que o conceito vida, expresso por essa cor, está colorindo a vida em si, que está representada nessas imagens. Outro aspecto interessante dessa cena é como a vida está regando aqui, ó, tá vendo? Ela rega a vida, né? Ela faz chover vida ali nos habitantes desse lugar, assim. Um outro aspecto bem interessante que eu quero trabalhar com vocês aqui é a composição dessa cena, que também traz um aspecto filosófico. Então, aqui a gente tem as duas páginas, quase 50% delas tomadas por algo que, se você olha de um certo ponto de vista, você vê montes aqui, montanhinhas, né? Onde os animais estão se apoiando, estão olhando, estão se alimentando. Mas se você olha daqui para cima, você percebe que essa estrutura é a própria personagem vida. E olha que interessante, de fato, os animais e as plantas e nós, animais também, a gente se apoia literalmente na vida, né? Então é mais um aspecto de como um dado gráfico, um dado de visualidade, ele pode, de fato, expressar um conceito filosófico muito profundo. Essa ilustradora em especial, eu acho que ela tem realmente uma facilidade para fazer isso que é incrível. Mas isso também é possível de trabalhar com as crianças. E no final desse vídeo eu vou falar algumas sugestões de como trabalhar isso com as crianças. Um último aspecto aqui, que eu falo um pouco também nesse vídeo sobre o livro Eu Sou a Morte, mas que eu vou trazer aqui de novo, é a semelhança entre o design das duas personagens, a morte e a vida. A vida é esse alaranjado meio terra e a morte é esse mais escuro, azul escuro, parece um preto, né, no vídeo. É muito bacana pensar que vida e morte, no caso do livro, elas têm a mesma essência, mesmo formato, porque elas fazem parte do mesmo processo de vida, né, de vida, morte e vida. E aqui, olha que legal, elas estão fazendo a mesma coisa, elas estão andando de bicicleta, elas estão indo para o mesmo lugar.
Então, é uma maneira muito poética de você trabalhar com as crianças o fato de que precisa morrer para viver e precisa saber viver para morrer bem. É um assunto muito denso de lidar com as crianças, mas aqui é feito de uma maneira tão delicada, tão poética, que se torna simples de você conversar com as crianças, né? E aí, como é que a gente pode transformar isso em atividade prática, em atividade plástica, né? Um dos jeitos é a gente olhar para as composições desse livro e conversar com as crianças, por exemplo, ó, vou mostrar essa outra cena aqui. Aqui é uma dica prática. Aqui a gente está vendo mais uma questão filosófica, né? Que é a sombra projetada das árvores. Ela é projetada numa cor mais clara e na cor da vida. O que me faz ler que a nossa sombra é a sombra das coisas, ela não pode ser nosso lado B, né? Nosso lado mais sombrio. Ele não pode ser jogado para debaixo do tapete. Ele também é vida. E aqui, por exemplo, essa é uma cena interessante para extrair uma atividade prática que é como que a gente desenha uma coisa que é muito comum de ser desenhada de um outro ponto de vista. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 árvores. Isso aqui é uma árvore também? Não, esse aqui é um bicho. 5 árvores desenhadas sem o seu elemento mais característico, que é a copa. Então, como é que a gente consegue, né, pensando nas crianças, como é que a gente consegue desenhar uma coisa que é muito fácil de identificar, sem essa parte de fácil de identificar? Esse é um exemplo, por exemplo. Então, você pode propor para suas crianças que elas desenhem, por exemplo, uma cadeira, que também é muito fácil de identificar, mas de uma maneira, de um ponto de vista completamente diferente. Ou que a gente desenhe uma pessoa de um ponto de vista completamente diferente. Ou que a gente inverta. Por exemplo, nesse caso, a sombra aqui, ela desenha a sombra com um colorido. Normalmente, a sombra, ela é desenhada com a parte escura, com cores escuras, e aqui ela faz o inverso. E outra coisa, a forma aqui, ó, aparece pela sombra, olha que legal. Né? Que também é uma coisa filosófica interessante de trabalhar, né? O quanto a nossa sombra, ela não revela partes muito características nossas, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu falei sobre leitura de ilustração e atividades práticas que a gente pode fazer a partir de leitura de ilustração, com o livro Eu Sou a Vida, escrito pela Elisabeth Helland Larsen e ilustrado pela Marine Schneider, com a tradução de Regina Belin, publicado pela editora Peirópolis. A gente se vê no próximo vídeo sobre leitura de ilustração e criação de atividades plásticas a partir de livros ilustrados. Muito obrigada!